quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Vejam só, antes de começarmos com nossa aula, né, tanto de português como de oficina de negócio, tia quer conversar com vocês sobre um assunto que a gente vai vivenciar esses dias. Iremos vivenciar o folclore brasileiro, né? Que se comemora o dia 22 de agosto, no próximo sábado, no caso. Então, veja só, no início, né, do nosso projeto, vocês irão pesquisar o que é folclore. O que é folclore, na verdade? Folclore é um conjunto de expressões de um determinado lugar, como, por exemplo, né, a questão das lendas, dos provérbios, das adivinhações, dos mitos, dos trava-línguas, né, de comidas típicas e assim por diante. Ou seja, é um conjunto, né, de expressões culturais de um determinado lugar. E esses costumes, eles podem passar de geração por geração. Por exemplo, na época da minha avó, já existia o quê? O folclore, os costumes, né? E nos dias atuais também. Então, passou o quê? De geração em geração, não é isso? Ou seja, os costumes, né, culturais de um determinado lugar, que passa de geração em geração. Isso é o quê? Isso é folclore, não é isso? Então, vocês irão pesquisar, tá? E anotar o que é folclore, tá certo? E mandar foto para a tia. Amanhã teremos mais uma atividade sobre o folclore. Iremos trabalhar, não é? No caso, a partir de hoje, dia terça-feira, né? No caso, dia 18 de agosto de 2020, até a próxima terça, tá certo? Cada dia a gente vai trabalhar uma coisa diferente. Hoje eu tô pedindo o quê? Pesquisar sobre o que é folclore. E tia já falou um pouco para vocês, né? Que é um conjunto de expressões culturais de um determinado lugar. Como, por exemplo, o quê? Lendas, mitos, provérbios, comidas típicas, entre outros. Ok? Vamos agora para a aula de oficina de negócios. Na aula de oficina de negócios, irá falar sobre consumir e poupar. O que é ser consumista? É você consumir exageradamente, como, por exemplo, comprando coisas sem necessidade, né? Ou, tipo, eu gostei de um determinado sapato, que isso é justamente comprar sem necessidade, mas eu já tenho mais 4 ou 5, né, parecidos. Então, isso é você comprar sem necessidade, isso é você ser o quê? Consumista. Se você é consumista, você não consegue o quê? Poupar. Né? Poupar é o que? Guardar, economizar. Mas, na nossa sociedade, geralmente, as pessoas gastam mais do que ganham, através de linhas de crédito, como, por exemplo, cartão de crédito, empréstimos, entre outros, entenderam? Então, se eles estão gastando mais do que o que ganha, eles não estão o quê? Poupando, guardando, né? Então, lembre-se, ser consumista é o contrário de poupar, né? Um depende do outro. Se você está sendo consumista, você não consegue poupar. E se você está poupando, então isso indica que você não está sendo tão consumista. Você está economizando, né? Procurando preço, né? O preço melhor, não comprando coisas sem necessidade e assim por diante. Então, vocês irão ver esse assunto na página 42 de oficina e resolver o exercício na página 43, ok? Agora, vamos para a aula de português. Na aula de português, está falando sobre palavrinhas com NS. Como assim NS? Desculpa, eu mostrei errado. NS. Palavras que podem iniciar, né? Ou terminar com NS. Detalhe. As palavrinhas que terminam com NS geralmente indicam o plural de palavras, né, que terminam com M. Por exemplo, Quando eu falo a palavra e escrevo, né, ela vai terminar o quê? Com M, não é isso? Agora, quando eu digo uns, no caso um artigo, uns, vai estar o quê? No plural. E ela vai mudar de M para NS no final.
não é isso? Então, as palavras que têm NS no final é porque elas estão escritas no plural. Por exemplo, imagem. Imagem termina com M. Agora, se eu tenho várias imagens, no caso no plural, imagens, ela vai estar escrita com NS, entenderam? Mas acontece apenas com uns e com imagens? Não, acontece também com a palavrinha álbum. Álbum é escrita com M no final, no singular, não é isso? Agora, quando eu falo álbuns, alguns álbuns, está o quê? No plural. Então, troca no final o M, né? M por NS, ok? Então, lembre-se, as palavras que têm NS no final é porque elas estão no plural. Quando elas têm o M no final, elas estão o quê? No singular, não é isso? Estão no singular. Agora, quando elas passam a ter NS, no final elas estão o quê? No plural. Mas, como eu falei anteriormente, as letrinhas NS, elas podem aparecer no início da palavra, como, por exemplo, inspetor. Inspetor tem NS no início dela, não é isso? Mas não acontece apenas com inspetor, acontece também com transporte, né? Com transformar e assim por diante. Entenderam? Então, estamos estudando sobre palavrinhas com NS, não é isso? NS, que podem aparecer no início, no meio ou no final da palavra, ok? Resolva o exercício nas páginas 134 a 136. Na página 136, está falando para você pesquisar uma reportagem. Por quê? Porque o gênero textual que a gente estudou é reportagem. Lembra do gênero que a gente falou sobre a família agitada? Que é falando sobre a família dos coelhos? Pronto. Aquele texto ali é uma reportagem. E vocês irão pesquisar hoje uma reportagem e escrever na página 136. Vocês podem procurar uma reportagem atual, como por exemplo, falando, né, sobre o internamento do cantor Cauã, né, que é uma dupla sertaneja, ou desculpa, um cantor sertanejo, né? Você pode falar sobre esse internamento dele, no caso esses dias que teve, no caso de 16. E também pode falar sobre as queimadas que está acontecendo no Pantanal, né? Aqui no Brasil. Pode falar também da tempestade que aconteceu em Santa Catarina e assim por diante. Ou sobre alguma coisa que aconteceu com algum famoso, né? E assim por diante, ok? Então, pesquisem uma reportagem e escreva na página 136, ok? Por quê? Porque o gênero textual que estudamos é uma reportagem. Qual gênero textual? A família agitada, ou seja, falando dos coelhinhos, não é isso? Beijo, boa aula, resolva o exercício, mandem fotos para a tia corrigir. Beijo!